Ele aí, querido. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos dar início à palavra do Senhor. E eu quero dar início a esse sermão contando um breve testemunho de alguém muito precioso, mas que chegou até mim bastante desanimado com a vida que tem, com a vida que tem levado. Ele chegou até mim e perguntou: pastor, será mesmo que eu tenho valor? Olha a pergunta desse alguém. Talvez essa seja a pergunta que ronda a sua mente, que tem contaminado o seu coração. Esse alguém pergunta mais uma vez: pastor, será mesmo que a minha vida vale alguma coisa? Eu respondi, irmãos, com uma frase de Agostinho de Hipona. Eu disse para ele: tu vales um Deus crucificado. Tu vales um Deus crucificado. E a gente encerra. Eu digo para esse irmão: trate de olhar para a cruz. Você é precioso. Trate de olhar para a cruz, porque tu vales um Deus crucificado. Talvez você tenha chegado nesse lugar se sentindo o menor dos menores. Talvez essa seja a sua crise. Talvez você tenha chegado nesse lugar, nessa casa de oração, se sentindo o pior dos piores, menosprezado até por aqueles que moram contigo. Talvez essa seja a sua realidade, mas Deus manda te dizer que você é precioso demais. Deus manda te dizer que você é preciosa demais. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: você é precioso ou você é preciosa. E porque você é precioso e porque você é preciosa, trate de olhar para a cruz, pois você vale um Deus crucificado. Esse é o tema do sermão dessa noite. Vira para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e declara para ela assim: ó, tu vale um Deus crucificado. Kiko, você vale um Deus crucificado, cara. Você tem noção disso? Fabiana, você vale um Deus crucificado. Olha a grandeza desse negócio. Vitor, você vale um Deus crucificado, irmão. Você tem muito valor, cara. Você é precioso demais. Nós somos preciosos, irmãos. Por favor, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. E nós vamos ler a partir do verso de número 45. Mateus 27, a partir do versículo de número 45. Prepare o seu coração, porque a partir de agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o evento da crucificação. Olha o que diz o versículo de número 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber.
Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Deixem Jesus. Vamos ficar daqui esperando para ver se Elias vem ao seu encontro. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Amém? Que essa palavra vá ao encontro do teu coração e produza resultados a 100 por 1. Aleluia! Meus amados irmãos, o evento da crucificação fez com que o mundo entrasse em ebulição. O evento da crucificação abalou o mundo. E porque abalou o mundo, toda a natureza se manifestou. Toda a natureza se manifestou. A terra tremeu, as rochas se partiram e o sol parou de brilhar. Esse foi o evento da crucificação. Guarda isso, querido. Olha que dado precioso. No nascimento de Jesus, a estrela brilhou. E por causa disso houve sol, houve luz, meio-dia, meia-noite. A estrela brilha no nascimento de Jesus e houve luz à meia-noite. Mas no evento da crucificação houve trevas ao meio-dia. Como nós acabamos de ler no versículo de número 45, Mateus 27, que diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado na 3ª hora do dia, isto é, às 9 da manhã. E ele morre na hora 9ª, às 3 horas da tarde. Em 6 horas de cruz, Jesus continuou anunciando o reino de Deus. Em 6 horas de cruz, muitas palavras foram ditas, foram liberadas por Jesus. Palavras essas que mudariam a nossa história para sempre. E mudou. Em 6 horas de cruz, tudo que foi liberado de lá por Jesus mudou a minha vida. E eu tenho certeza que mudou a sua vida também. Em 6 horas de cruz, mesmo ensanguentado, mesmo ferido, Jesus conseguiu falar sobre perdão. E não só falou, Jesus perdoou, irmãos. Em 6 horas de cruz, ele fala sobre perdão e perdoa. Olha o que diz Lucas 23, 34. Pai, perdoa esse povo porque eles não sabem o que estão fazendo. Parafraseando, Pai, perdoa essa galera, porque eles estão completamente perdidos. Eles não sabem o que fazem. Jesus falou sobre perdão e perdoou em 6 horas de cruz. Meus amados irmãos, infelizmente, tem muita gente vendo o circo pegar fogo, de braços cruzados, como se não tivesse responsabilidade alguma com a missão que recebera. Muita gente boa, muita gente talentosa, muita gente crente há bastante tempo. Como assim, pastor? Você sabe que 2 irmãos não se falam por causa de alguma rusga, ou por causa de algo que aconteceu. E ainda assim você insiste em não incentivar esses irmãos ao caminho do perdão. Tem gente que, para piorar a situação, ainda coloca mais lenha na fogueira. Guarda isso, querido. Omissão da missão é pecado. E em 6 horas de cruz, Jesus pregou sobre perdão. E não só pregou, perdoou. Omissão da missão é pecado. Você tem uma missão. Deus te confiou uma missão. Então, por favor, cumpra essa missão. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Todos nós sabemos e podemos fazer o bem. Se não fazemos, é porque não queremos.
Se eu vejo dois irmãos em litígio, em guerra, em distanciamento, o meu papel como discípulo de Jesus é unir esses dois ao caminho do perdão, para que se reconciliem. Em 6 horas de cruz, mesmo ensanguentado, mesmo machucado, Jesus falou sobre perdão e perdoou. E por que ainda insistimos em não falar sobre perdão? Por que insistimos em não perdoar? Jesus falou e perdoou, mesmo ensanguentado, mesmo sofrendo demais. Infelizmente, irmãos, tem muita gente boa, gente talentosa, como eu acabei de dizer, gente com ministério esse confiado pelo próprio Deus, mas com a vida completamente embargada, com o casamento embargado, com a vida espiritual travada. Por quê? Porque insiste em não liberar perdão. Deus manda te dizer, se você não liberar perdão, vai continuar embargado, vai continuar travado, não vai andar nem para frente nem para trás. Em nome de Jesus, decida hoje abrir o seu coração e perdoar. Ah, pastor, mas eu sofri demais. Você não sofreu mais que Jesus, e ainda assim Ele perdoou. Ah, pastor, mas você não sabe o que fizeram, o que falaram a meu respeito. O que Jesus passou em 6 horas de cruz foi muito pior do que você viveu até hoje. E mesmo assim, Ele falou sobre perdão e perdoou. O seu papel é perdoar. O seu papel, como discípulo de Jesus, é incentivar irmãos de caminhada ao caminho do perdão. Olha o que diz Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perdoe para ser perdoado. Em nome de Jesus, perdoe para ser feliz. Perdão é a arma que desarma as guerras, inclusive as interiores. Tem gente que não consegue dormir há anos. Tem gente que não consegue sorrir há anos. Tem gente vivendo em litígio, em guerra com Deus e com a vida há anos, por não liberar perdão. Em nome de Jesus, libere perdão. Libere perdão para viver plenitude. Perdão não apaga o passado, mas engrandece o futuro. Deus tem um bom futuro para você. Deus tem tudo preparado e separado para você. Mas você precisa deixar o passado para trás. O que passou, passou. O que fizeram já foi feito. Muda a sua história daqui para frente. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. E você precisa decidir hoje em nome de Jesus. 6 horas de cruz por amor. E foi por você. Vira para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim, 6 horas de cruz por você. Você aguentaria 6 horas de cruz por amor a alguém? Responda de maneira sincera para si. Talvez você já esteja respondendo introspectivamente. Pelo meu filho eu aguentaria. Pela minha esposa, pelo meu esposo. Mas e por um alguém que você ainda nem conheceu? Jesus passou por 6 horas de cruz por amor, para que você estivesse aqui, e você está aqui. Glória a Deus por isso. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa as bobagens que você cometeu. Pastor, foram muitas bobagens, não importa. Jesus tem perdão para você. Pastor, você não sabe o que eu fiz, não importa. Não existe maior nem menor, pecadinho nem pecadão. Jesus tem perdão para você. Você é precioso, você é preciosa.
Trate de olhar para a cruz, pois você vale um Deus crucificado. Se arrependa hoje verdadeiramente e mude a sua história para sempre. Se arrependa hoje verdadeiramente, dê uma guinada na sua história. Não só na sua, mas na história da sua casa. Talvez a mudança dentro do teu lar necessita de um posicionamento firme seu debaixo da vontade do Senhor. Mude a sua história hoje. Em 6 horas de cruz, mesmo ensanguentado, mesmo ferido, Jesus conseguiu falar sobre salvação e salvou. No primeiro ponto, nós compartilhamos que Jesus falou sobre perdão e perdoou. Mas agora, ele fala sobre salvação e salva. Olha o que diz Lucas 23, a partir do versículo de número 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Um dos bandidos pendurados, esse bandido começou a insultar Jesus. Você não é o Cristo? Se és o Cristo, salva a si mesmo e salva nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo, e esse outro ladrão, consciente, apesar da bobagem que fizera, porque fez, por isso estava lá, mas Jesus não fez nada. Esse outro ladrão continua: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Olha a consciência desse ladrão. Mas este homem, apontando para Jesus, não cometeu nenhum mal. Então esse ladrão disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a declaração, olha a percepção de fé desse homem. Mesmo se encontrando no estado que estava, Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Meus amados irmãos, infelizmente, tem muita gente boa, gente talentosa, gente com ministério confiado pelo próprio Deus, acabei de dizer isso, negligenciando e se abstendo do próprio chamado. Como assim, pastor? Deus nos fez com uma missão, irmãos. Não estamos aqui a passeio. Você não está aqui a passeio. Deus te fez com uma missão. Que missão é essa, pastor? De anunciar o evangelho a toda e qualquer criatura. Qualquer coisa diferente disso é guerra com Deus, é litígio com Ele, é rebeldia, é fugir da missão. E quando eu fujo da missão, estou em pecado. Mateus 28:19 diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O seu vizinho que ainda não conhece a Jesus e que já deveria conhecer, é sua missão. Não, é missão do pastor, não, é sua missão. O vizinho é teu. Olha o que diz Mateus 28:19: ide fazei discípulos. Isso é uma ordem. Aqui não é sugestão. Se puderem, vão e façam discípulos. É ordem, não é sugestão. É para mim, é para você, é para a igreja do Senhor, é para todo e qualquer discípulo que nele está. Então esse vizinho que ainda não conhece Jesus, é missão sua. Esse vizinho já deveria estar participando da sua célula há muito tempo. Cabe uma reflexão, irmãos. Por que cabe uma reflexão? Porque Deus nos fez com uma missão. Dia 24 de julho nós teremos o nosso segundo batismo do ano. E você vai batizar quantas pessoas? Quantas pessoas descerão as águas porque você anunciou o evangelho?
Quantas vidas serão transformadas e mudadas a partir da sua missão, da sua entrega? Será que Deus te tem como caminho para a vida de alguém, irmão? Você é caminho ou ponto final? Precisamos ser caminho, sim ou não? E não ponto final. Infelizmente, estamos vivendo um tempo tão sinistro, desculpe a expressão. É um tempo tão individualizado, tão individualista. As pessoas vêm para a igreja para tentar extrair alguma coisa dele. E se por algum motivo conseguir extrair o que tanto deseja do Senhor, não divide com ninguém. Mais ou menos assim: a bênção é minha e ninguém tasca. Carlinhos, você que corra atrás da sua bênção. Irmãos, a nossa fé é comunitária. O que é meu é seu, pelo menos deveria ser. Não é meu, é nosso, somos um, somos corpo. Meus amados irmãos, em 6 horas de cruz, mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo humilhado, Jesus falou sobre salvação, não se isentou, não fugiu da sua missão, não se absteve do seu chamado. E ele não fala só sobre salvação, ele salva. Se Jesus mesmo machucado falou sobre salvação, por que nós não falamos, irmãos? Por que deixamos de falar? Pastor, eu não tenho tempo. Tem. Provavelmente você trabalha em algum lugar. Aqueles que trabalham com você já foram impactados pelo poder que habita em você. Ah, eu não trabalho. Talvez você estude em algum lugar. Aqueles que estudam com você já ouviram as boas novas de salvação. Precisamos refletir sobre isso, queridos. Jesus está voltando. Jesus quer voltar. Ele conta comigo, Ele conta contigo, Ele conta com essa igreja. Em 6 horas de cruz, mesmo machucado, mesmo ferido, Jesus fala sobre salvação e salva. O homem é seletivo, mas Jesus não, irmãos. O homem olha a aparência, mas Jesus vê o coração. E Jesus está vendo o teu coração. Nós queremos andar com os mais cheirosos, com os menos problemáticos. Nós somos seletistas, seletivos, sim. Mas Jesus não. Jesus inaugura o paraíso com um ladrão. Ladrão arrependido. Ladrão com uma percepção total do próprio erro. Hoje, falar sobre pecado, a geração é tão esquisita. Falar sobre pecado em um culto como esse é quase um pecado. Tem gente que não se enxerga mais. E porque o indivíduo não se enxerga, vai pedir perdão de quê, se não erra? O camarada só pede perdão quando reconhece que erra, ou que errou, sim ou não. Mas tem gente que nem se enxerga, não consegue reconhecer o próprio erro. Vai se arrepender de quê? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. É uma cegueira espiritual sem precedentes, irmão. É o que o diabo tem feito na vida de muita gente boa. Por isso tantos ministérios parados. Por isso tanto ministério embargado. Por isso tanta gente com um talento que deveria estar voando, amarrada, acorrentada. Falta de perdão, omissão da missão. Era para estar anunciando o evangelho a toda e qualquer criatura, mas está se omitindo. Jesus em 6 horas de cruz não se omitiu. Ele poderia ter desistido. Ele poderia não ter falado nada. Falou: Pai, eu não vou falar nada, já estou passando pela cruz. Eu estou todo ensanguentado, todo furado, todo dolorido, eu não vou falar mais nada. Mas Jesus continuou falando, continuou anunciando o reino de Deus. Falou sobre salvação e salvou. Porque nós ainda insistimos em não falar, em não anunciar as boas novas do Senhor, irmãos. A nossa juventude está se cortando, irmãos. Cadê a igreja do Senhor que não prega? Os bares estão lotados, viciados para tudo quanto é lado. Cadê a igreja do Senhor? Eu
creio, irmãos, eu creio, em nome de Jesus, que nós mudaremos a história de Piabetá. Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta com essa igreja. 6 horas de cruz por amor a você. Vira para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e declara para ela assim, ó, 6 horas de cruz por você, tá, filho? Essas 6 horas de cruz foi por você, Kiko. Que privilégio, né? 6 horas de cruz por amor a mim. Eu deveria passar por essas 6 horas. A gente, Kiko, um de cada lado. Um de cada lado, Jesus no meio, um de cada lado. Não, Jesus no meio não, Jesus não tinha que estar lá. Tinha que ter um outro alguém nesse terceiro, no meio, Carlinho. Eu, você e Kiko. Jesus não tinha que estar lá. Mas ele falou, não vou colocar o Kiko nessa não. Eu vou morrer por ele. Eu vou isentar o Carlinhos, eu vou morrer por ele. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Ele te ama. Você é precioso demais para ele. Pode não ter valor para ninguém, mas existe um alguém que morreu a sua morte. Amém? Se você puder, aplauda ele. Existe um alguém que decidiu enfrentar 6 horas de cruz por amor. E esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Trate de olhar para a cruz. Trate de olhar para a cruz, pois você vale um Deus crucificado. E eu gostaria de concluir, irmãos, lendo o finalzinho dessas 6 horas de cruz, que está em Mateus 27, 51 e 55, que diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Satanás tentou tirar Jesus do foco diversas vezes. Satanás tentou atrapalhar o processo diversas vezes, mas Jesus cumpriu a sua missão. Jesus permaneceu firme até o final. Se Jesus cumpriu a sua missão, nós podemos também. Nele nós podemos, em nome de Jesus, cumprir a nossa missão. O que parecia derrota aos olhos humanos foi a nossa maior vitória. O que parecia a maior derrota de todos os tempos foi a sua maior vitória. A sua maior vitória não foi ter trocado de carro. Porque hoje você tem, amanhã você pode perder esse carro. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado não. A sua maior vitória foram essas 6 horas de cruz. A sua maior vitória não foi esse emprego novo. Foram as 6 horas de cruz. Jesus venceu e a cabeça da serpente foi esmagada. Esse triunfo é meu. Esse triunfo é seu. Esse triunfo é nosso. Talvez você tenha chegado nesse lugar absurdamente desprestigiado. Talvez pela própria esposa. Talvez pelo próprio esposo. E quando vem daquele que dorme com a gente, irmãos, parece que a dor é triplicada. Talvez essa seja a sua real situação. Mas eu quero falar para você que esse evento da cruz foi por você. Foi para você. Por isso, trate de olhar para ela, porque você vale um Deus crucificado. Você não vai desistir da sua vida, porque você vale um Deus crucificado. Teve alguém que passou por 6 horas de cruz para que você estivesse aqui. E você está sentadinho no lugar onde Deus sonhou que você estivesse sentado. Você não chegou aqui à toa, em vão. Deus te atraiu em amor. Foram 6 horas de cruz para que você estivesse aqui. Você é precioso demais. Você é preciosa demais. Jesus morreu a sua morte. E a palavra dele para você é: não desista. Não desista da sua vida. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista do seu ministério. Ah, pastor, mas o meu ministério já está parado há mais de 10 anos. Não importa. Jesus pode ressuscitar todo e qualquer ministério.
E a palavra dele para você é: não desista. Você é precioso demais. Você sabia? Você sabia que você tinha tanto valor assim? Você sabia que você vale um Deus crucificado? Olha só. Às vezes a gente não tem dimensão, né, do quanto valemos, irmãos. Fala a verdade. Tinha, Carlinhos, noção do quão valoroso você é, varão? Um Deus crucificado, irmão. Compra qualquer carro. Se juntar todos os carros aqui não dá o valor. Mansão. Pode juntar tudo. Você vale um Deus crucificado. Vamos declarar uma canção juntos? Uma canção que declara assim: você é precioso. Vamos ficar de pé? Se a equipe puder me ajudar. Aleluia. Você é o espelho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é precioso. Declarar: você é o espelho. Declara para a pessoa que está do seu lado: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Declara para esse irmão que está do teu lado aí. Declara: mais raro que o ouro puro te ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia, só a igreja vai declarar. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer. Se você puder, aplauda Ele aí. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, mas se você deseja hoje, agora, começar um novo tempo com Jesus, para mudar a sua história de maneira total, onde você está, você vai repetir essa oração comigo. Por favor, feche os seus olhos. Se você deseja começar um novo tempo com o Senhor hoje, se você deseja entregar as chaves da sua vida nas mãos do Senhor, para viver novos sonhos, para desfrutar de novas promessas, para viver um novo tempo com Ele, onde você está profeticamente, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu sei que essas 6 horas de cruz foi por mim. Senhor Jesus, eu te agradeço por ter morrido em meu lugar. Senhor Jesus, eu decido hoje me arrepender verdadeiramente de todos os meus pecados, para começar um novo tempo contigo. Senhor Jesus, em fé e diante dos homens, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, muda a minha vida para sempre. Amém e amém. Aplauda Ele mais uma vez. Aleluia.
Deus tem um novo tempo para você. Aleluia, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que foi ordenada por Jesus, como uma lembrança viva, irmãos, da morte e sacrifício na cruz, como nós pregamos hoje. Participar da ceia do Senhor é recordar o profundo amor de Deus por nós. Essas 6 horas de cruz foi por você, foi por mim, foi por nós. Participar da ceia do Senhor é celebrar a comunhão. Somos um. A nossa fé é comunitária, não é meu, é nosso. O pão não é meu, é nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Somos uma família de fé. E assim queremos continuar caminhando. 1 Coríntios capítulo 11, versículos de número 28 e 29 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se você está em plena comunhão com o seu Deus, se você está em plena comunhão com a sua comunidade de fé, por favor, participe com a gente. Independentemente da sua denominação, da sua igreja, se você é visitante ou não, participe, celebre aquele que vive e reina para todo sempre. Ah, pastor, mas eu fiz algo essa semana que desagradou bastante ao Senhor. Pastor, na semana retrasada eu pisei na bola, eu fiz uma bobagem enorme, eu não tenho coragem de participar desse momento. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma excelente notícia para você. Aquele que é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado só está aqui por tua causa. Ele sabia que você viria e você veio. Se arrependa verdadeiramente, peça perdão, esqueça o passado, lava o rosto e começa um novo tempo com Ele hoje. Você é precioso, você é preciosa. Em nome de Jesus, não desista. Comece hoje um novo tempo com o Senhor. Ele só está aqui para te dar esse novo tempo, mas você precisa dar passos de fé na sua direção. Meus amados irmãos, os elementos serão distribuídos, e assim que você receber os elementos da ceia do Senhor, você pode se assentar. O Ministério de Louvor vai estar ministrando mais uma canção, e logo depois estaremos aqui para encerrar o culto dessa noite. Que Deus nos abençoe. Equipe, tenha liberdade, em nome de Jesus.
favor, você pode se colocar de pé? Todos receberam? Amém? Mateus 26, 26 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mais uma vez, aquele que é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado só está aqui por tua causa. Por favor, pega o seu pãozinho. O pãozinho simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus. Corpo que foi cuspido, foi humilhado, foi furado, chicoteado. 6 horas de cruz por você. Por favor, como família de fé, comamos todos. Aleluia! Você está com seu cálice aí? O cálice com o vinho simboliza, representa o sangue precioso do nosso Senhor. Sangue esse que mudou a nossa história. Sangue esse que pagou a nossa dívida. Estávamos mortos, e a partir do evento da crucificação e da sua ressurreição, ressuscitamos com Ele. Esse sangue mudou a minha vida, e eu só estou aqui por causa dele. E eu creio que você também só está aqui por causa desse sangue. Como família de fé, como comunidade de amor, bebamos todos. Aleluia. Aleluia. Aplauda Ele, querido. Aleluia. Vem comigo aqui. Quando tentarem te contaminar, e o mundo tenta nos contaminar toda hora, irmãos, sim ou não? Quando tentarem te contaminar, dizendo que a sua vida não tem mais sentido e nem significado, repreenda. Trate de olhar para a cruz, pois você vale um Deus crucificado. Estenda suas mãos aos céus, queridos. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aqui estão, com os nossos amados que deram um passo de fé nessa noite, e com todo o teu Israel, Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Onde você está, diga amém, diga glória a Deus. Uma ótima semana, querido. Vai em paz, aleluia.